A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma vez aprendermos a lição da Escola Bíblica Dominical. Para você que está aqui pela primeira vez, meu nome é missionária Luciene Neto Faria. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus em Linhares, pastoreada pelo pastor Josué Januário Faria, aqui em Juiz de Fora. E como você, amo a Escola Bíblica Dominical. E eu quero aqui te convidar para nós orarmos ao Senhor e logo após vamos dar continuidade a mais essa lição da nossa EBD. Senhor Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Deus Santo, nós te louvamos, meu Senhor, pelo privilégio de podermos aprender a Tua Palavra. Te agradeço, ó Deus, por cada vida que estará aqui conosco. Senhor, abençoa cada professor, cada professora da Escola Bíblica Dominical, cada superintendente da Escola Bíblica Dominical, cada aluno, cada pessoa que ama o aprendizado da Tua Palavra. Oro para que todas as igrejas, meu Pai, permaneçam firmes com a Escola Bíblica Dominical. Senhor, que haja cura, que haja transformação na Escola Bíblica Dominical, que haja batismo com Teu Espírito Santo. Pai, que nós possamos, meu Deus, aprender mais a Tua Santa Palavra, para que nós possamos apresentar a Ti um culto racional, que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor, para que possamos lhe servir com maturidade cristã. Pai, Tu és o mestre por excelência. Abençoa essa aula, cumpra a Tua vontade e Teu querer. É que eu te peço e já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Então vamos lá, já estamos, gente, na lição 6. E o tema da nossa lição 6 é orando, contribuindo e fazendo missões. Vamos lá, texto. A introdução da nossa lição, ela vai se referir a 3 textos. O primeiro está no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Marcos descreveu, capítulo 16 e o versículo 15. O segundo está no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Mateus descreve no capítulo 28, no versículo 19. Já o terceiro texto em questão está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Aqui, na introdução, nós já somos lembrados de que a prioridade da Igreja do Senhor Jesus Cristo é com a evangelização do mundo. Algumas lições, as lições passadas, nós falamos muito sobre a palavra evangelho, e esta palavra, ela traz para nós boas novas, ou seja, o Senhor Jesus, ele deu uma incumbência, a sua igreja deixou a incumbência para a sua igreja de estar pregando as boas novas. Quais boas novas que o Senhor, nosso Cristo, em seu ministério terreno, deixou para nós? Apregoando um reino. Qual é esse reino? O reino dos céus, o reino de Deus, o reino de seu Pai. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo incumbiu a igreja, aqueles que crerem em seu nome, que creram em seu nome, para assim estar espalhando as boas novas. O que são essas boas novas? É que tem um reino, embora inseridos num contexto, se nós olharmos na história, tivemos reinos, impérios, né? Egípcios, assírios, persas, gregos, enfim, babilônicos, mas nós vamos ver do reino, o reino do Senhor, o reino dos céus. Então, qual é essa boa notícia? É o reino dos céus que vem nos trazendo o direito da vida eterna através do sacrifício de Cristo no ato na cruz do Calvário. Então, a igreja de Cristo, ela recebe essa missão de estar anunciando, quer ouçam, quer deixem de ouvir, a esta boas novas, que é um anúncio, né? Um anúncio do reino de Deus, coisa boa, né? Então, no primeiro tópico, nós vamos estar iniciando
falando sobre oração, orando pela causa de missões. O primeiro subtópico é a importância da oração. E como nós vamos ver aqui, vai citar um gigante na fé. E quem que é esse gigante na fé? Estamos falando do apóstolo Paulo. Nessas lições, as lições passadas, nós frisamos muito acerca do apóstolo Paulo, porque é um grande missionário. Lembra que eu falei para vocês que dos 27 livros do Novo Testamento, 13 epístolas têm por autoria paulina, ou seja, o missionário Paulo com autoria em 13 epístolas que claramente ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós vamos falar um pouquinho da oração. Gente, desde os primórdios, uma vez eu ouvi um pastor falar assim, que a oração é nossa comunicação com Deus. A oração é nosso diálogo para com Deus. E quando nós olhamos vários homens de Deus, né, que todo homem de Deus e toda mulher de Deus tem em sua característica a oração. Quando nós vamos ver Moisés, gente, Moisés, ele orava, ele subia ali para o Monte Sinai e ficava dias e dias ali naquela comunhão com o Senhor, falando com o Senhor. Nós vamos ver Davi. Davi, ele era um homem que sempre estava ali falando com Deus. Nós vamos ver Daniel, um homem que tinha uma vida de oração. 3 vezes ao dia, Daniel parava tudo o que ele estava fazendo para quê? Para orar ao Senhor. Nós vemos a importância da oração desde o Velho Testamento e também no Novo Testamento, a importância de orar, porque na oração há poder. O inimigo da nossa alma, ele é vencido através do quê? Da oração. Quando aqui fala para nós acerca do gigante Paulo, né? Um homem gigante na fé, um homem que era um homem ali totalmente voltado para as coisas de Deus. E nós vemos que mesmo ele tendo toda essa harmonia com Cristo, nós vemos que Paulo, ele sempre estava pedindo oração. Por que ele sempre estava pedindo oração? Porque ele sabe a importância da oração. Só sabe a importância da oração quem é de oração. Não existe uma missão sem oração. A missão é oriunda através da oração, mas não existe uma missão que não tenha oração. Quer ver o fracasso de uma missão? É quando ela não está com oração. Então, nós vemos Paulo. Eu sempre falo com vocês a questão de Paulo. É um homem que tem um marco de uma vida de oração. Até mesmo que nós vamos ver, vamos lá de novo em Atos 9, quando ele tem aquele encontro com Cristo a caminho de Damasco, nós vamos perceber no texto que ele após esse encontro, ele vai levar para uma casa, e nessa casa, já no início da sua, início ali, recente da conversão dele, ele está orando. E quem fala isso, está lá em Atos 9, é o próprio Deus falando para Ananias, que tem um homem que está lá na casa de Judas, e esse homem está orando. Ou seja, esse gigante na fé, o apóstolo Paulo, ele entende desse privilégio da oração, que a oração é essa comunhão com Deus, é o diálogo com Deus, é falar com o Criador, e bem no início da conversão dele. Aí ele tem essa experiência o quê? De orar, de oração. Então, todo aquele que crê no Senhor, ele tem uma vida de oração. Tem aqueles que creem e não tem uma vida de oração. Mas tem o certo daquele que crê no Senhor é ter uma vida de oração. Até mesmo que a oração é nosso diálogo para com Deus. Então, a primeira experiência desse gigante na fé, Atos 9, é que depois que ele entende Cristo falando com ele, ele se posiciona a orar.
pois é o próprio Cristo que na visão fala para Ananias que Paulo está orando. E você vai perceber que Paulo, através da oração, ele tem uma visão que vai vir um homem por nome Ananias que vai estar indo ali. Então, vê esse poder, ele já tem esse experimento, sabe, do poder da oração. Segunda questão também, que aprendemos em Atos 9, é que quando Ananias chega, impõe as mãos sobre Paulo, a visão física dele, outrora ele não estava enxergando, a visão física dele ele não estava enxergando, mas depois da oração, nós vamos perceber a visão física de Paulo abrir. Então, ele tem uma experiência bem no começo da sua caminhada, do poder da oração, do que a oração tem o poder de fazer. Ele teve uma visão porque ele estava orando, e depois a visão física dele é aberta porque um homem de Deus orou pela vida dele. Então, quando nós vamos ver ali, quando Paulo escreve em suas epístolas, e vamos narrar aqui sobre a carta aos Efésios, nós vamos ver que esse homem gigante na fé, ele sempre está buscando e pedindo oração, tá? Então não é porque Paulo cresceu ministerialmente, porque Paulo agora é conhecido, não. Ele sempre está pedindo oração. Porque não importa até onde Deus te levante, você precisa ter a sua comunhão com Deus através da oração. E isso daria ali para a gente ficar comentando sobre isso por muito tempo, né? Porque muitas das vezes as pessoas fazem o contrário. Por mais Deus vai as usando, e a pouco elas vão abandonando a oração. Mas esse gigante na fé, não. Deus está o usando, ele já conhece ao Senhor. Quando escreve a carta aos Efésios, já vou narrar sobre isso, mas você vê que ele ainda entende do poder da oração. Então, esse gigante na fé, o apóstolo Paulo, ele sempre está ali buscando e orando, buscando em oração o Senhor. O apóstolo Paulo não dispensava a oração das igrejas. Quando nós falamos na carta de Paulo aos Efésios, é uma carta que tem 6 capítulos, 155 versículos, nós vamos ver que no cano, na separação da nossa Bíblia, a carta de Paulo aos Efésios antecede a carta ao Gálatas e é depois de Filipenses, ou seja, Gálatas, Efésios, Filipenses. Mas quando nós vamos falar em sua cronologia, ou seja, no tempo correto, alguns vão dizer que a primeira carta escrita é a carta aos Gálatas, depois 1ª e 2ª Tessalonicenses, depois 1 Coríntios, depois carta aos Romanos, depois 2 Coríntios, depois a carta aos Efésios. Então, nós estamos tratando de um homem de Deus que já tinha uma grande experiência com Cristo. Quando nós vamos ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo 19 até o 21, nós vamos ver Paulo passando pela cidade de Éfeso. Ele vai nessa cidade e ele chega a pregar o evangelho e depois deixa Priscila e Áquila naquela cidade. Depois, Atos capítulo 19, no versículo 8, Paulo volta à cidade de Éfeso e ele ali inicia apregoando nas sinagogas. Depois de um tempo, alguns vão se levantar contra ele, possivelmente uns 3 meses. Então, ele vai dentro da cidade de Éfeso mesmo, e ele agora vai estar pregando numa escola filosófica, que é a escola de Tirano. E ali nós entendemos que ele fica por 2 anos, englobando o tempo geral de Paulo em Éfeso, o tempo geral de 3 anos. Então, nós vamos ver que nessa cidade, era uma cidade muito envolta à idolatria, era uma cidade cosmopolita, tinha, na época, mais 150, 200 mil habitantes. Éfeso é a atual Turquia de hoje.
E nessa cidade, eles tinham ali uma cidade muito idólatra, voltada a grande parte para a deusa Diana ou Artemis, que é o mesmo nome dessa mesma divindade. E nós vamos ver que nessa cidade, né, Paulo era um homem de oração, e nessa cidade, Deus fez maravilhas através da vida de Paulo. Nós vamos ver no texto que até os lenços e aventais de Paulo, quando assim tocados, passados em alguém, as enfermidades saíam deles, os demônios eles eram ali expulsos deles. Então, o ministério de Paulo, nós vamos ver que todas as vezes que Paulo pedia oração às igrejas, como ele pede aqui, nós percebemos na carta aos Efésios, nós vamos ver que ele está pedindo o quê? Ele pede para que a igreja continue orando para ele. Porque embora ele tenha muitas experiências, repito isso, que as nossas experiências jamais vão ser superiores à comunhão com Deus. Então, Paulo tem experiência, já é um homem experimentado na obra do Senhor, mas ele sabe que o resumo daquilo tudo é sempre uma vida de oração. Oração, né? Oração, ele em oração, mas também tendo uma igreja que ora por ele. Vocês lembram de Pedro? Pedro, quando estava preso, a Bíblia diz que a igreja estava em constante oração por ele. Enquanto a igreja ainda estava inserida orando, Pedro está batendo na porta. Então, nós vamos ver que é necessário, se é necessário, a oração. Então, Paulo não abre mão de receber oração. Uma coisa interessante que eu quero aqui citar também, que nós vamos perceber que nessa carta de Paulo aos Efésios, né, que teve a sua origem lá de Atos 18, no capítulo 18 e também no capítulo 19, Paulo, quando está escrevendo essa carta, ele está escrevendo a este povo, a eles continuarem firmes nessa fé e na convicção do chamado deles. E quando ele escreve no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele como é uma carta das prisões de Paulo, você vai ver que ele vai usar as vestes, as vestes romanas e as armaduras também, para lhe mostrar as armaduras espirituais. Ele vai falar lombos cingidos com a verdade, a couraça da justiça, calçados os pés do evangelho da paz. Ele vai falar o escudo da fé, ele vai falar o capacete similar com o capacete da salvação, e a espada ele vai falar que é a palavra de Deus. Você perceba que tanto o atavio que ele estava presenciando do soldado romano, mas ele está mostrando esse mesmo atavio para o soldado de Cristo, ou seja, as armaduras espirituais. Então, as primeiras citações, ele vai mostrar toda a armadura de um soldado espiritual, de alguém, né, que está ali em Cristo. Aí depois que tá todas as armaduras, repito eu, lombos cingidos, couraça da justiça, calçados os pés do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, a espada, que é a espada de Deus. Depois disso tudo, no versículo 18, Paulo vai citar de Efésios 6, orando em todo o tempo. Ou seja, daí ele também nos deixa entender e nos revela que está todo ataviado. O soldado de Cristo está todo ataviado. Está dando para vocês entenderem? Está todo ataviado. Mas o que compõe todo esse atavio é uma vida de oração. Não basta entender da palavra se não tem a comunhão com Deus, sabe? Então, não basta ter muita fé se não está ali em oração com Deus. Então, a oração não basta estar todo armado. Tem que estar em oração, em comunhão com Deus. Tem que estar ali totalmente rendido a Cristo. Então, Paulo, ele sempre buscou das igrejas. Ele pede às igrejas oração, porque ele sabe também que no caminhada de apregoar o evangelho, ele vai encontrar barreiras, ele vai encontrar lutas, ele vai encontrar levantes, né? Ele vai encontrar situações difíceis, mas com a oração é aquilo ali que vai, da força que vai o quê?
o fortalecer em meio às dificuldades. Aqui no segundo tópico, subtópico do tópico primeiro, fala da interceder. Devemos orar para que as portas do evangelho sejam abertas, a interceder para que os corações venham se abrir para Cristo. E que uma das coisas duras é o coração do homem. Quando o homem endurece, quando eu digo homem, eu quero dizer a criação. Quando a criação prende, fecha o coração para o Senhor, né? Tem uma frase de Edward Bowles, não sei se eu estou explicando o nome dele direito, mas ele tem um livro que fala da oração, e ele falou assim: a oração enche a pobreza do homem com as riquezas de Deus. Eu achei essa frase assim muito pontualíssima, muito esclarecedora. A oração enche a pobreza do homem com a riqueza de Deus. Então, tem a oração interceder para que aquele missionário que está indo para o campo, ele, através da oração, ele venha ser extremamente usado pelo Senhor, a ponto que seja dos corações mais endurecidos, seja dos corações mais duros, possam ser ali movidos pelo poder da palavra do nosso Deus. Então fala a questão do interceder. Há muitos outros motivos para a intercessão. Aqui são citados alguns motivos, né, para interceder, que a gente deve interceder para que o missionário ele venha ter ênfase no objetivo dentro do campo missionário, dentro do campo que esse missionário vai estar apregoando a santa palavra de Deus. Algumas citações são feitas aqui. Devemos interceder pela proteção e segurança deles diante dos perigos que enfrentam. E uma coisa que o refrigério na vida dos missionários, porque nas esferas física, emocionais e espirituais. Então, a gente precisa interceder para esses que estão indo para o campo, saindo de uma cultura, nem sempre de um país, mas saindo de uma rotina outrora que eles eram inseridos. Ali nós vamos ver que o inimigo ele vai tentar atacar de várias maneiras, de várias circunstâncias, para abater esse missionário ou essa missionária. Então, a igreja ela precisa interceder, não somente pelo físico, para que Deus venha dar livramento, mas pelo emocional, que muitas das vezes, em meio a tantas circunstâncias que enfrentam, né, para não ter aquele desequilíbrio, nós vamos ver um homem que sai para fazer a missão com Paulo e Barnabé, já falei para vocês, João Marcos, que parou no meio da caminhada, decidiu voltar. Tamanha foi a situação nova que ele enfrentou. Então, quando os missionários saem, eles vão enfrentar situação novas, que isso invade muito o emocional. Então, a gente precisa orar, interceder para que Deus venha dar equilíbrio no meio das circunstâncias e também o espiritual, para que eles venham a cada dia, né? O homem ser interior ser renovado a cada dia, para que eles possam conseguir e continuar firme cumprindo a missão do Senhor. O terceiro subtópico do primeiro tópico, despertar a igreja local para a obra missionária. E agora vamos falar um pouquinho sobre isso. Agora, despertar a igreja local para a obra missionária. Então, nós temos que orar para que haja esse despertamento na igreja. Eu pontuo aqui duas frases que eu escrevi, que diz assim: a igreja que ora assume as suas responsabilidades. A igreja que ora assume as suas responsabilidades. Outra frase que Deus gerou em meu coração e eu pontuei bem aqui: a oração posiciona a igreja. Então, nós precisamos orar para que para que a igreja ela seja despertada. E nós precisamos o quê? Uma igreja
que não entende a sua missão, ela está perdida. Porque a missão fundamental da igreja, de nós é estarmos o quê? Anunciando as boas novas do Senhor. Por isso, aqui está dizendo aqui, por isso, um grande líder de missões certa vez disse, se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Ou seja, quanto mais a igreja ora, mais missionária ela se torna. Essa também é uma frase que Deus me deu, gerou em meu coração. Quanto mais você ora, mais missionário você se torna. A igreja em seu coletivo, a igreja que ora, ela assume as suas responsabilidades de ser uma igreja missionária. Uma das características da igreja de Cristo é na evangelização, é no anúncio da palavra, é na como a igreja age diante dessa missão de estar aqui anunciando o reino de Cristo. Então, oração, Paulo pedia oração aos irmãos, por mais experiência que ele tivesse, nós precisamos ter a oração, interceder pelos os missionários ali no campo, pelos que eles vão passar no físico, no emocional e no espiritual. E também nós temos que despertar a igreja local para a obra missionária. Precisamos despertar, nos levantar para a obra missionária. É interessante que depois da descida do Espírito Santo, o Senhor tinha dado um anúncio àqueles irmãos dele estar anunciando a palavra. E teve a perseguição. A perseguição impulsionou a igreja à evangelização. Se você vê lá, né, no Império de Nero, você vai ver que a perseguição, ela aumentou e eles iam para todos os cantos. E por onde se chegavam, iriam pregando o evangelho. Então, a perseguição, muitas das vezes, ela vem para impulsionar a igreja à evangelização. Ou seja, a igreja, ela tem que se despertar para o quê? A igreja local tem que se despertar para o quê? Para essa obra missionária. A igreja que ora, como é a frase que eu fiz, a igreja que ora é uma igreja que assume as suas responsabilidades. E qual responsabilidades nos foi otorgada como servos de Deus? Ide, pregai o evangelho. Agora falaremos do tópico 2. O tópico 2, contribuindo para missões. E dentro desse tópico 2, nós temos 3 subtópicos. O sustento dos missionários. Contribuir para missões é juntar tesouros no céu. E contribuir para missões é um privilégio. Então, nós vamos ver aqui, falar da parte de contribuir. O sustento dos missionários. Quando aqui o texto vai falar, com base ali nas leis do Antigo Testamento, quando o Senhor ordena, né, no sustento dos sacerdotes e também dos levitas, Deus tendo esse cuidado com aqueles que estavam ali disponíveis para fazer a sua obra. Nós vamos ver que uma das igrejas que auxiliou muito o apóstolo Paulo é a igreja de Filipos. A igreja de Filipos, ela é uma igreja que ajudou muito no ministério de Paulo. Nós vemos que a igreja, ela contribuía para sustentar esses missionários que estavam ali no campo, trabalhando exclusivamente para quê? Para o reino de Deus. E vemos que Paulo, a vida de Paulo, nós precisamos entender que a vida de Paulo era para se pregar o evangelho. E Paulo também, mesmo tendo essa questão, muitas das vezes ajuda, Paulo não deixava de trabalhar. O que são essas contribuições para a missão? O povo de Deus, ele contribui com a igreja.
O povo de Deus, ele sempre é um povo que está ali contribuindo com o valor financeiro da igreja. E um dos problemas que nós estamos vivenciando no século XXI, que toda contribuição, né? Não estou falando todos os lugares, não é isso. A contribuição da igreja é para sustento da obra do Senhor. Então, nós vamos ver que a igreja, que ela entende o seu chamado, ela investe no campo missionário. Ela investe naqueles que estão ali enfrentando, anunciando, divulgando o reino. Então, o que chega a contribuição à igreja, ela tem que ser remetida aos missionários que estão no campo, naqueles que estão ali, né, o tempo todo para trabalhar. Só que aqui eu quero abrir um parêntese, e eu sempre falo que é bom uma escola, que a gente precisa ensinar contexto histórico, claro, tudo isso, mas também nós precisamos ter uma visão contemporânea do agora. Muitas das vezes a igreja, ela está investindo em espetáculo, menos em missão. Há muitas, né, pseudos igrejas que estão investindo no espetáculo, pagando um grande dinheiro a pregadores, a cantores, para ter aquele momento ali, mas muitas das vezes não tem um compromisso missionário. Você vê que a igreja de Filipos, ela vai e envia arrecadações para Paulo, outras igrejas que enviavam arrecadações para Paulo, para que ele ali continuasse o evangelho. Paulo não cobrava, mas Paulo, ele era ali, ele era aquele homem que vivia para aquilo. Ele não só ia, e a gente precisa, ele não só ia o evangelho se chegasse alguma arrecadação financeira para ele. Ele ia, simplesmente ia, e as arrecadações financeiras iriam depois. Não tinha esse negócio de chegar um valor para Paulo ir fazer a obra, para Paulo ir pregar, para Paulo evangelizar. Não. O ofício de Paulo era o quê? Ele ia evangelizar, apregoar as boas novas. E ali as igrejas enviavam ofertas para ali estar ajudando. E muitas dessas ofertas eram direcionadas às órfãos e às viúvas. Então, Paulo, missionário Paulo, a característica dele viver a missão não seria um valor que ele receberia antes, como na atualidade nós estamos, né? Para se concluir fazer algo pro Senhor, tem que chegar algo antes, tem que chegar um Pix antes. Não. Paulo ia fazer a obra e, de acordo que ele já estava ali trabalhando, Deus ia enviando as igrejas para ali. Nem todas, algumas paravam, mas grande parte para estar ajudando. E uma que nós citamos aqui é a igreja o quê? De Filipos. Então nós vamos ver o sustento desse missionário. O sustento do missionário. Aqui, ó, nosso Senhor Jesus ensinou acerca desse mesmo princípio no Evangelho de Mateus. Então, nós vamos ver assim, Paulo sendo ajudado ali no financeiro. Mas lembrando que Paulo tinha uma vida realmente de servir ao Senhor. Não era 2 horas no culto e Paulo recebia aquele cachê grandão. Não. A vida de Paulo era para fazer a obra de Deus. Isso a gente precisa entender para não tomar isso como respaldo para algumas coisas que estão acontecendo. Para as pessoas achar que tem legalidade de receber da igreja porque prega ou porque canta. Não é nada disso. Paulo o chamado de Paulo, ele vivenciava isso a todos os dias. Não era 2 horas no culto que ele cobrava um cachê para receber. Então, nós precisamos pontuar muito bem isso, porque muitos estão transformando essas informações em heresias e querendo ter respaldo numa coisa que a Bíblia não dá. Então, contribuir para missões é juntar tesouros no céu. Enquanto a igreja, muitos estão com foco num campo missionário, em congressos tão grandes e mostrando aquelas coisas tão cintilantes, o que está dizendo aqui? Contribuir para missões é juntar tesouros no céu. Toda vez que alguém contribui para a missão, ela está juntando tesouros não aqui na terra, mas sim lá no céu. Por quê? A missão é para pregoar o reino de quê? De Deus. Então, a contribuição para a missão
é para o reino de Deus. Então, o tesouro de quem contribui não está na terra, está no reino de Deus. Então, é reino de Deus, é para o reino dele. Então, não é nada que vai segregar, que você vai receber na terra. Não, a missão é algo espiritual. E né, nós vamos o quê? Receber naquele dia. Contribuir para a missão é juntar tesouros no céu. Olha bem, o que esses tesouros no céu? Investir no reino, gente. É investir no reino. Todo investimento para o reino aqui, o investimento nessa terra, quando você investe para as coisas da terra, a traça come, corrói. Mas investir no reino, não. Olha o que Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e o 8. Ele vai dizer exatamente assim: não vos enganeis, Deus não é zombado. O que a pessoa semear, isso também colherá. O versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá ruína. Porém, o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, quando você contribui, a igreja que contribui para a obra missionária, para missões, é juntar tesouros no céu. A outra questão pontuada no subtópico 3, capítulo 2, contribuir para missões é o quê? É um privilégio. Contribuir para missões é um privilégio. Tem pessoas que falam, eu não vou, você não vai, mas você envia para aquele que já está lá. Porque o missionário está no campo, muitas das vezes ele vai com a sua família. Eu conheço missionários que partiram para outro país, para outras cidades e vão com toda a sua família. E como eles estão envolvidos na obra, eles não têm um trabalho secular. Então, como eles vão se sustentar? Quem vai sustentar eles? São as contribuições que vão chegar da igreja. As contribuições na igreja não é para shows. As contribuições da igreja é para chegar também ao campo missionário. Quando uma igreja investe muito nas coisas terrenas, é uma forma de saber que ela não está investindo no reino de Deus. Porque o que adianta uma igreja ter vários congressos, várias coisas, mas não está ajudando um missionário que está fazendo a obra? Então, o que é uma igreja de Cristo? É uma igreja que ela contribui e ela trabalha muito no campo missionário, na divulgação do evangelho, tá bom? Então, contribuir para missões. O que é contribuir para missões? O privilégio de se contribuir para missões. Não há privilégio maior do que saber que por meio da nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando em lugares que nunca o evangelho fora pregado. Carta de Paulo aos Filipenses, vamos lá? Capítulo 1, versículo 27. Olha o que Paulo fala. Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, achei. 1, 27. Olha o que Paulo vai dizer aqui, gente. Apenas dignamente do evangelho de Cristo, vivei como cidadãos para que, quer indo e vendo-os, quer estando ausente, ouça acerca de vós que estáis firme, é o mesmo Espírito, em união de almas, lutando pela fé do Evangelho. Então, você vai ver que muitas das vezes as cartas de Paulo ele escrevia porque ele não estava inserido no ambiente a qual ele estava escrevendo aquelas cartas. Mas as notícias chegavam. E muitas notícias eram sobre da fé daquele povo que estavam ali.
inabalável. Então, aquele missionário recebendo uma notícia que outrora aquele investimento naquele campo, naquela missão, agora está dando fruto. Então, o privilégio é você sentar e saber que, embora você não está naquele local evangelizando, a sua contribuição está levando Bíblia às mãos daquele que não tem. Você imagina que se toda a igreja, né, muitas igrejas que estão aí vivendo esse brilhantismo de... A gente precisa falar sobre isso. As igrejas que estão investindo 40 mil num pregador. Você imagina comprar 40 mil em Bíblia e colocar na mão de missionários que estão no campo. Paga 20 mil para um cantor. Você imagina comprar 20 mil de Bíblias e colocar na mão de missionários que estão lá no campo, lutando para pregar o evangelho, que muitas das vezes estão tirando do pouco que recebe para colocar a Bíblia na mão de alguém que não tem. Então, gente, é um privilégio a igreja, é um privilégio nós podemos contribuir com a missão de Cristo. É um privilégio muito grande, é uma honra para a igreja. Mas a igreja, ela precisa o quê? Se despertar, como estudamos há pouco, para isso. A igreja local precisa se despertar para essa função de estar ajudando os missionários. Que Deus nos dê esclarecimento. Agora, a partir também dessa lição, dessa contribuição para missões, e nós vemos isso como uma honra em Cristo Jesus. E agora eu te convido para nós estarmos falando sobre o tópico 3. O tópico 3, ele tem o seu título, A Chamada para Ir. E tem 4 subtópicos. Deus quer usar cada crente, a chamada missionária, caráter e testemunho na obra missionária e o perfil do vocacionado. Aqui nós vamos falar um pouquinho a chamada para ir. Deus quer usar cada crente. Ora, quando nós fazemos referência lá no Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, capítulo 16, versículo qual Marcos descreveu, capítulo 16, versículo 15, e o Evangelho também do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a qual Mateus descreveu, capítulo 28, versículo 19, que está lá na introdução dessa lição. Nós vamos ver que o Senhor ali, ele fala, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, nós estamos vendo que essa incumbência é a partir são para aqueles que aceitaram a Cristo, os crentes em Jesus, os cristãos. Então, essa incumbência é dada àquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não tem questão de etnia, não tem questão financeira, mas é para todos aqueles que nele crê. Essa incumbência de Cristo é para cada crente. Você vai ver aquela mulher samaritana que estava ali perto do poço e que o Senhor Jesus vai ter um encontro com ela e ela tá ali, né, os poços do pai Jacó, os montes, aí outros falam em Jerusalém e tal, que a gente vai adorar. O Senhor Jesus fala, eu procuro aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Aí você vai ver que quando essa mulher tem a claridade de quem é Cristo, de quem é Jesus, ela sai para pregar o evangelho na cidade. Então nós vamos perceber que isso é uma incumbência daquele que aceitou a Cristo, daquele que recebeu a sua palavra. Nenhum de nós estamos imunes de apregoar as boas obras, as boas novas. Temos que levar essas boas novas para quem, gente? E aqui é interessante, em todos os lugares, hospitais, vilas, cidades, campos, praças, eventos, individual, nós temos que pregar aqueles que estão doentes no pecado, tá, gente? Por isso que Jesus fala, eu não vim
para os sãs, eu vim para os doentes. O que esses doentes? É os doentes em pecados, mortos em seus próprios delitos. Então, somente a partir do encontro com Cristo, nós somos sarados, temos novamente aquele acesso de comunhão com Deus, outrora rompido após a queda no Gênesis 3. Então, quando nós não estamos em Cristo, nós estamos doentes, mortos em nossos próprios delitos, escravos dos nossos próprios pecados, presos na vontade da carne. Então, precisa o quê? Pregar. Nós precisamos pregar. Os cristãos se posicionam para pregar e transformar nesse que outrora era caído, transformar no salvo, e assim a missão de Cristo não para. Lembra do endemoniado gadareno? Você lembra dele? Aquele homem que nem corrente segurava, ele ficava no sepulcro, mas teve encontro com Cristo. E ele recebe a função de ir para os deles e falar tão grandes coisas. Deus o fez, que o Senhor Jesus tinha o quê? Feito na vida dele. Então, essa incumbência, ela é para todos salvos em Cristo Jesus. Todos nós salvos em Cristo Jesus temos essa incumbência de pregar o evangelho, de anunciar a Cristo. Ó, eu quero ler aqui 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, olha o que Paulo fala aqui. Porque se prego o evangelho, não tenho do que me gloriar. Gente, olha esse texto. Não tenho de que me gloriar, pois a minha imposta essa obrigação. E ai de mim, se não pregar o evangelho. Então, essa incumbência é para todos, lavados e remidos no sangue de Cristo. Todos nós recebemos essa missão do Senhor. Segunda questão é a chamada missionária. Nas Escrituras, vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. Vai falar de Isaías, vai falar do profeta Isaías, vai falar do profeta Jeremias, vai falar do profeta Jonas e a sua missão, vai falar do apóstolo Paulo, né? Chamado ali, estava viajando a caminho de Damasco e ele é chamado para essa grande e importante missão. Todos nós, quando encontramos a Cristo, a nossa missão é anunciar Cristo. Vamos lá para o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual João descreveu, capítulo 15, versículo 16. Olha o que fala aqui, é um versículo bem conhecido, mas olha bem o que fala aqui. Ó, vamos ler aqui juntos. Não, vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi, e eu escolhi a vós e vos designei, ou seja, tem uma missão para você, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, para que qualquer coisa que pedis ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então, qual que é esses frutos que nós temos que dar, né? Aquilo que nós vamos entregar para o Senhor. Ele já nos escolheu, Ele já nos designou para essa missão. Então, todos nós temos esse chamado. Só que vai ter a missão transcultural, aqueles que vão ser deslocados, outrora do ambiente que estão inseridos, aqueles que vão para outro país, aqueles que vão para outras cidades, e nós também. Irmã, qual é a missão? A missão também dentro do lar. Por onde nós passarmos, essa missão é nos incumbida de anunciar o quê? O reino de Deus. O terceiro subtópico do tópico 3, caráter e testemunho na obra missionária. Ora, aí sim, o caráter e o testemunho na obra missionária. Então, nós vamos ver que
o comportamento daquele que carrega essa missão, ele é muito importante. Quando você carrega uma missão, você precisa identificar que você conhece essa missão. Ora vista, se um professor de matemática, vamos usar isso aqui, ele vai dar aula de matemática, ele precisa entender e ter estudado matemática. Já pensou alguém falar, eu hoje, de uma hora para outra, eu vou dar uma aula de matemática, só que nem estudou? Então, quem está levando essa missão, ele precisa ter um caráter e um testemunho de missão. Você vê que Paulo fala, ele tem ali, ele fala em suas citações, vamos lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Olha que Paulo fala, aquele que leva a missão, o missionário, ele tem que ter um caráter de acordo com a missão que ele está carregando. Ó, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Gálatas 5, deixa eu ver, versículo 20. Não, gente, perdão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, tá? Gálatas é para depois. Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Aqui, ó, ele diz assim: pois em nome de Cristo somos embaixadores, como se Deus estivesse rogando por meio de vós. Pedimos em nome de Cristo, sede reconciliados com Deus. Então aqui fala que o quê? Somos o quê? Embaixadores de Cristo. Então, a missão, o que leva a missão, ele tem que ter um caráter de acordo com a missão que ele está levando. Aí gera até uma pergunta: qual missão estamos levando? Porque o nosso caráter, ele vai emitir a missão que estamos carregando. Será que as boas novas de Cristo, nosso caráter, alguém olha para nós e fala, nossa, ela é de Cristo, então a missão é de Cristo? Como estamos numa aula, estamos aí no período das redes sociais, né? Nós somos missionários, alguém que tem incumbência de divulgar o reino de Deus, mas será o que você está passando? Porque não adianta subir num púlpito, não adianta estar em plateia anunciando uma missão, que o teu comportamento anuncia algo diferente. Então, nós precisamos perceber isso, tá? Gálatas 2:20, Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, olha o que vai dizer. Junto com Cristo, eu fui crucificado, porém, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Todavia, a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se deu por mim, e se deu mesmo por mim. Então, Paulo está falando aqui, ó, junto com Cristo eu fui crucificado. Não sou mais eu que vivo, Cristo em mim. Por muitas das vezes, Paulo cita assim, pode me imitar como eu imito a Cristo. Ou seja, Paulo carrega a missão e seu caráter, ele é de acordo com a missão que ele está levando. E isso é muito profundo. O terceiro, o último tópico, o perfil do vocacionado. Ou seja, aquela pessoa que recebeu uma convocação. E vai falar aqui alguns tópicos sobre esse perfil, que está exatamente aqui, ó. Vai dizer assim, podemos dizer que é um conjunto de competências necessárias ao desempenho chamado missionário, ó. Destacamos o seguinte: ser escolhido por Deus. Diz aqui, não ser neófitos. Ser cheio do Espírito Santo. Reconhecido pela igreja e ser aprovado nas tarefas locais. Estar preparado espiritualmente, intelectual, psicológico e transculturalmente, ou seja, o perfil do vocacionado. Quando você vê a palavra não neófilo, quer dizer não iniciante e não experiente. Nós temos visto aí que muitos hoje
são missionários, louvado a Deus por isso, se denomina, também não é só aqueles que recebem nome, mas todos nós somos convocados, escolhidos por Deus para dar continuidade à sua missão. Mas o que esse vocacionado, ele precisa, acima de tudo, ter uma comunhão pessoal com Cristo. Porque para que tenha esses atributos narrados aqui na revista, para que tenham isso em seu caráter, eles precisam de tudo. Ter uma comunhão com Cristo. Eu acho interessante que nas epístolas de Paulo, muitas delas ele começa assim: eu, apóstolo Paulo, segundo não a homens, mas a Cristo. Nós vamos ver Paulo ali se identificando como alguém que é vocacionado por Cristo, mas também que tem um perfil de alguém que serve a Cristo. Não adianta ter uma vocação se o perfil não combina. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e já estamos terminando, versículo 17. Vai dizer exatamente assim. Deixa eu me achar aqui. 5:17. Diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o perfil coerente com alguém vocacionado com Cristo é aquele que agora ele vive as novidades de Cristo através da sua palavra. É alguém que entregou a sua vida ao Senhor. Alguém que tem em sua vocação, está a serviço do Senhor. Então aqui é aqueles que são chamados para ir, entendendo que quando você é chamado para essa missão, você não tem somente um chamado, você tem suas responsabilidades para estar qualificado para exercer esse chamado. Como é bom aprender a palavra do Senhor. Eu quero aqui, junto de vocês, ler aqui a conclusão e lembrando que nós precisamos cumprir os pré-requisitos que estão inseridos na palavra de Deus, para assim podermos anunciar e demonstrar que temos um perfil daquele que está levando uma missão. Lembrando que não é uma simples missão, mas é divulgar, gente, olha isso, é divulgar o reino de Deus. Bora lá para nossa conclusão. Nosso propósito é que, a partir dessa lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária, que se coloque à disposição para se dedicar ao menos em uma modalidade da obra missionária. Qual essas modalidades? Orar, contribuir ou ir. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de preservar na proclamação da mensagem de salvação a toda a criatura. É tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o seu reino no mundo. Pensa bem, Deus conta comigo, Deus conta com você. E eu quero aqui, já finalizando, eu quero aqui ler esse breve texto que eu escrevi. Onde estão os missionários? Estão onde os holofotes não vão, onde os aplausos não chegam. Estão no campo enfrentando o leão como Davi. Lembrando que uma das características do urso é arranhar a pele e do leão é tentar abafar o ar, apegando a sua presa ao pescoço. Aonde estão os missionários de Deus? Estão onde o amor de Deus os leva. Os missionários é a luz nas trevas de alguém. É corda no fundo do poço de alguém que se encontra no mais profundo abismo lançado pelo pecado. Os missionários é uma linha
que está entre o grande amor de Deus e separando ali o terrível ódio de Satanás. O amor de Deus, entre o amor de Deus e o ódio de Satanás, tem um missionário para dizer para alguém: Jesus te ama. Isso eu escrevi com todo o meu coração. Compartilho para vocês. E tem essa segunda parte. Feridas. As feridas de um missionário no campo. Agora eu quero falar e eu escrevi esse texto, espero que vocês gostem. As feridas de um missionário no campo. É acalmadas pela brisa do vento. É lavada pelas gotas da chuva. O sangue dessa ferida é retida pelo fogo. E a ferida é tampada pelo pó da terra. E a cicatriz dessa ferida é curada pelo amor de Deus. O amor de Deus cicatriza as feridas daqueles que se levantam para apregoar as boas novas. Paulo foi açoitado, foi humilhado, foi machucado, mas você não vê Paulo desistir da missão que Deus lhe incumbiu. Ele levantava do açoite, ele saía da prisão e para onde que ele ia? Pregar o evangelho. Quem tem uma missão não perde a direção. E assim fica mais essa aula. Compartilhe comigo. Se você gostou, comente aí. Se inscreva em nosso canal. Estamos aqui para a glória de Deus. É somente Jesus para fazer isso. Se inscreva em nosso canal, dê o seu like, ativa o sininho e vamos juntos divulgar o reino de Deus. Que Deus os abençoe. Pai, te agradecemos por essa aula. Abençoe cada aluno, cada aluna que estiver conosco, professor, professora, os teus filhos, as tuas filhas. Te louvo por essa oportunidade de falar a tua santa palavra. Abençoe a Escola Bíblica Dominical, dai-nos todos uma aula abençoada. Leve os teus amigos, os teus alunos, Pai, para a Escola Bíblica Dominical. É que eu te peço e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Uma honra em Cristo Jesus estar aqui mais uma vez com vocês. Deus abençoe. Pai do Senhor.